Bem-vindos ao Snowdrops, uma série de vídeos curtos para falar um pouquinho sobre as funcionalidades do Snowflake. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o Role Level Security, ou seja, como eu faço para não ter que criar visões da mesma tabela, filtrando por tipos de dados para cada visão? Exemplo, meu parceiro A só pode enxergar os registros que tem na tabela de faturamento referentes a ele. Meu parceiro B só pode enxergar registros da mesma tabela de faturamento referentes a ele. Algumas soluções de mercado acabam forçando você a criar views diferentes, né, com filtros ali um para cada parceiro. Então, se eu tenho três parceiros, criar três views é até simples. Mas e se eu tenho 1.000 parceiros, milhões de parceiros? E se existe uma dinâmica na criação e eliminação desses parceiros? Como é que eu vou fazer, né? Meu nome é Marcelo Manzano e eu vou acompanhar vocês, então, nessa jornada. O que a gente vai ver hoje, então, numa demonstração é o que é uma política de mascaramento do tipo role level, como é que a gente cria essa política e um uso, que é um exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos lá? Então, política de mascaramento são políticas que nós temos dentro da plataforma Snowflake, que já estão lá prontas para utilizar. Eu falei num outro Snowdrop sobre a política de mascaramento colunar ou mascaramento dinâmico, depois não deixa de ver, né, o outro vídeo. E agora a gente vai falar do Role Level Security, ou seja, eu quero restringir a quantidade de linhas, né, e os tipos de registros que uma determinada pessoa vai ver diferentemente de outra. Então eu vou criar uma política de Role Level Security. Para isso, vamos tentar fazer a coisa um pouquinho mais organizada. Então eu vou criar duas roles, tá? Eu vou criar uma role para imaginarmos que a gente tem um grupo de profissionais dos Estados Unidos que só vai poder enxergar os dados dos Estados Unidos. Imagina que eu tenho uma tabelona de clientes que tem todos os clientes da minha empresa de uma forma corporativa. Então, a galera dos Estados Unidos vai enxergar os dados só dos Estados Unidos, a galera do Canadá vai enxergar os dados só do Canadá. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando com a role Account Admin, que é a que tem o maior nível de privilégios dentro da minha conta, e estou criando duas outras roles, ó, USA Role e Canadá Role. Vamos lá? Então, vou criar essas duas roles, né? As duas roles aqui já estão criadas. Agora eu vou dar privilégio para essas duas roles de usar o Virtual Warehouse para poder fazer query, para poder computar dados, senão elas não conseguem executar consultas no banco de dados, né? E vou dar privilégio, então, no meu banco de dados People Data, né? Então, se a gente olhar aqui, eu tenho um banco de dados chamado People Data com dois esquemas. Um esquema chamado Customer, o outro esquema chamado Employees, e aqui estão as tabelas do Customer e as tabelas do Employees. Estou falando que eles vão poder usar o banco de dados People Data, as duas roles, vão poder usar os dois esquemas, os esquemas de Customer, desculpa, né, as duas roles, e vão poder fazer select em qualquer uma das tabelas do esquema Customer para as duas roles, né? Então, estou dando privilégio de acesso. A partir do momento que eles têm privilégio de acesso, então, aos dados, eu vou, através da função de criar um parâmetro interno aqui, né, e através da função current user, pegar o meu usuário e passar essas duas roles para mim, para que eu possa intercambiar entre essas roles e fazer a demonstração para vocês. Beleza? Dado o contexto, então, vamos selecionar o que que a gente tem na tabela de clientes que está dentro ali da People Data Customer. Repara que eu tenho dados de clientes de vários países, Canadá, Estados Unidos e assim vai, né? Acho que não, ó, tem Espanha, tem outros aqui, né? Alemanha e aí vai por diante. Eu quero filtrar, eu quero que quem é dos Estados Unidos só enxergue Estados Unidos e quem é Canadá só enxergue Canadá. Simples assim. O que a gente vai fazer é, vamos criar uma tabela de apoio de depara, onde eu vou especificar que role pode enxergar que tipo de dado. Então, ó, tô aqui com a role Account Admin e vou criar uma tabela que eu estou chamando de Role Level Security Map, tá? Estou criando essa tabela dentro do nosso banco de dados de governança, então, melhores práticas, criar uma base de dados de governança com os esquemas separadinhos, né? Colocar as pessoas que vão poder fazer a governança ou não, senão vira aquela coisa bagunçada, né? Então, estou criando essa tabela chamada RLS Map com duas colunas, uma que é a role, do tipo string, e a outra que é qual que é o país que essa role vai poder enxergar, também do tipo string. Então, criei essa tabela. Uma vez que essa tabela está criada, agora eu vou populá-la. Então, eu vou inserir nessa tabela que a gente acabou de criar o seguinte: a role USA role vai poder enxergar os países United States e a role Canadá vai poder enxergar o país Canadá. Então, vamos fazer esses dois inserts e fazer um select para ver se ele inseriu corretamente os dados na minha tabela de mapeamento. Ó, USA, United States, Canadá, Canadá. Agora eu vou criar a política, né, de Role Level Security. Simples assim.
Create or replace Role Access Policy, é uma política de acesso linear. Estou dando o nome dessa política de acesso linear, gravando essa política no meu banco de governança e falando o seguinte: quando o argumento de entrada país entrar nela, retorne true ou false, se aquele registro vai aparecer ou não, né? E ele fala assim, ó, se a current role for account admin ou sysadmin, não precisa fazer nada, simplesmente mostra o dado. Caso contrário, ele diz o seguinte: se existir, e aí ele faz um select na role da minha tabela de mapeamento, ó. Eu dei um alias para ela de RP e ele está fazendo um select na role. Se ele retornar essa role quando a role da tabela for igual à role corrente do usuário atual e a permissão do país da tabela for igual ao argumento de entrada país, se esse valor existir, então ele retorna false. Ou melhor, desculpa, ele retorna true. Significa que o usuário entrou com o USA e o registro tem Estados Unidos, né? E assim por diante. Então ele vai usar aquela tabela de depara para poder validar que role, ou usuário que tem aquela role, vai poder enxergar qual país. Criei a minha política de mascaramento, ela tá lá, bonitinha. Agora eu vou associar essa política, né, para a tabela. Então, alter table, tô pegando a tabela de staff, né, e tô falando para ele o seguinte, ó, adiciona a role access policy, aqui tá o nome da minha política, na coluna country, né, porque ele vai usar essa coluna country para entrar ali na minha lógica, tá? Feito isso, agora eu vou testar, né? Então eu vou testar usando a política, a minha role USA e vou selecionar os dados dessa tabela de staff para ver se ele está mostrando USA. Vamos lá? Então olha que interessante. Ele só vai mostrar quando o país for United States. Então ele já está filtrando os dados para mim. Vamos testar o Canadá? Então, mesma coisa. Vou testar aqui, mudando para o Canadá Role e vendo o que ele retorna para mim. Olha aqui, ó, só Canadá. Olha que legal. E eu posso, a partir disso, fazer qualquer consulta, né, de agregação ou não. Então, falando para ele o seguinte, ó, me traga o país, a cidade, o sexo e um count de quantos registros tem lá. Da minha tabela de staff, quando o sexo for diferente de undisclosed, ou seja, a pessoa informou o sexo, e me faz esse select agrupado por country, país e gender. Como eu não mudei, né, a minha role, eu ainda estou como a role Canadá. E é isso que ele vai trazer para mim, ó. Canadá, Toronto masculino, Toronto feminino. Então, todas as queries, sejam elas vindas do Snowflake ou vindo de outras soluções, APIs, Python, Power BI, o que quer que seja, vão passar por essa camada de segurança do Role Level Security. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu, então, a criação de uma política de acesso à linha, uma política de acesso linear, ou um Role Level Security. Vimos como criar a lógica através de uma tabela de suporte, onde eu faço o mapeamento de quem pode enxergar que tipo de dados dentro da tabela. Associamos essa política a uma tabela e uma coluna especificamente e testamos a política. Certo? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês então no próximo Snowdrops. Até lá.